Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habita em cada um de nós, nos fazendo prosperar cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor que transforma. Amados, hoje, domingo, estamos iniciando a semana e com ela estamos iniciando também uma nova lição. A lição aqui, número 6, do livro de Coríntios, de 1 Coríntios. O título dela é Glorificai a Deus. Vamos estudar então sobre como glorificar a Deus com a nossa vida, para que o mundo possa, através dela, da nossa vida, enxergar, ser atraído por Deus, né, pelo seu reino de amor e de poder. Amados, o verso síntese desta lição se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, foi parte, né, do versículo 1 ao 8, foi alvo de nosso estudo, de nossa reflexão durante o estudo da semana passada. Portanto, o texto diz assim: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que Paulo está dizendo que tanto o nosso corpo físico, quanto a nossa mente, a nossa consciência, que ele chama aqui de vosso espírito, mesma coisa, pertencem a Deus. Então, o nosso corpo físico não é nosso para que a gente possa fazer dele o que a gente quiser. Aquela ideia moderna, meu corpo, minhas regras, não vale muito aqui não, né? Então, para o mundano que não tem esse conhecimento, para ele até vale, né? Mas para aqueles que pertencem a Deus, que acreditam na palavra de Deus, que sabem que Deus criou o homem do pó da terra, daquilo que era seu, né? E que o homem é uma criatura dele, formada pelas suas mãos, criada pelo seu espírito, pelo sopro, né? Pelo espírito que sai de dentro de Deus, foi que nos deu vida, liberdade, nos deu razão. Então, entende muito bem que tanto o corpo, né, quanto o nosso corpo físico, quanto a nossa mente, a nossa consciência, pertence a Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Então, por isso que Paulo está dizendo que se nós já pertencíamos a Deus e um dia resolvemos nos vender à escravidão do pecado e andar por terras estranhas e sermos propriedade de seres estranhos, né? Sendo escravo do príncipe deste mundo, do diabo, né, pelo pecado, fomos comprados de volta para Deus, para aquele que é o nosso Criador original, para aquele a quem nós sempre pertencemos. Aí fomos comprados, né? Diz até um pensamento que nós somos de Deus 2 vezes. Pertencemos a Ele duplamente. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos resgatou com o sangue do seu Filho. Então, nós que um dia encontramos a Cristo, que Cristo nos encontrou, né? E fomos lavados e purificados no sangue de Cristo e nos tornamos uma nova criatura e filhos de Deus, então, claro que agora nós o pertencemos 2 vezes, duplamente, tanto pela criação quanto pela redenção. Por isso que Paulo diz aqui que nós fomos comprados por um bom preço. Não é nem por um bom preço, né? Me permitam aqui, com toda a humildade, corrigir o apóstolo Paulo. Não foi aqui bom preço no sentido de um alto preço, não. Nós fomos comprados pelo tesouro mais caro e precioso que Deus o Pai possuía. Por aquilo que é mais precioso no universo. A nossa dívida era tão grande que Deus poderia ter pago a Satanás com prata e ouro. Deus poderia ter criado metade, dado a Satanás, olha, cria aqui o seu universo das trevas. Vou dar aqui criar aqui uma galáxia para você fazer o que você quiser lá. Deixa o meu povo em paz, né? Deus poderia ter feito isso, não. Mas ele pagou
o preço da nossa dívida com aquilo que ele tinha mais precioso, né? O seu próprio filho, a vida do seu próprio filho, né? Foi um sacrifício tão poderoso, tão grandioso, tão glorioso, valioso, claro, né? Que Paulo fala aqui de bom preço, mas para nós aqui esse termo bom preço quer dizer algo realmente que não pode ser computado, que não pode ser descrito, porque está ligado a amor, a sentimento, a algo que vem de dentro, que a gente não pode ver, não pode tocar, só aqueles que podem sentir também podem compreender isso. Por isso que aqueles que entendem isso sabem que nós pertencemos a Deus de forma plena, completa, porque agora somos seus filhos em plena liberdade. Continuando aqui, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição, que diz assim: o que Paulo declara sobre quem são aqueles que não herdarão o reino de Deus? O versículo 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, veja bem que Paulo está falando isso aqui no contexto do versículo 9 e 10, lembrando que nós estudamos do versículo 1 até o versículo 8 na semana passada, Paulo tratando de um assunto específico, né, de um problema gravíssimo dentro da igreja, um problema que se tornou um escândalo público, se tornou algo muito difícil para a igreja, que era um caso de adultério, um caso de fornicação, um caso de imoralidade sexual, que era uma pessoa lá, um irmão da igreja, teria tomado a mulher do seu pai como esposa, né? E isso estava sendo levado para um tribunal público do mundo, não foi resolvido dentro da igreja. E Paulo, né, se manifesta cobrando da igreja que eles deveriam ter feito isso, né? Reunido a igreja e tratado ali dentro para não tornar um escândalo público, claro, né? Porque eles eram dignos de julgar essas coisas e tinham a obrigação de julgar essas coisas, né? E não levar para o mundo, né? Paulo deixa bem claro isso. Paulo deixa claro que as pessoas que estão dentro de nós merecem esse julgamento e devem ser julgadas, sendo afastada do corpo da comunhão, né? Depois, claro, de receber todas as chances, todas as orientações e tal, e abandonar o pecado, claro, né? Se ele escolher permanecer numa vida de pecado e de escândalo, trazendo vilipêndio, trazendo desonra à obra de Cristo, ao nome de Cristo, e mal-estar ao corpo vivo espiritual que é a igreja, essa pessoa, como disse Paulo, entrega a Satanás, ou seja, afasta dele. Deixa ele seguir a vida dele para que o corpo dele seja maltratado, ou seja, ele sofra as consequências dos seus erros, para que o Senhor, operando lá, né, no seu espírito, possa salvar-lhes a alma, o espírito, né, como diz o texto aqui do apóstolo Paulo. Portanto, quando ele fala aqui que nenhum tipo de injusto vai entrar no reino de Deus, Paulo principalmente está se referindo a caso semelhante a este caso e a caso semelhante a este, né? De alguém que vive dentro da igreja de Deus, né? E vive cometendo esse tipo de pecado, esse tipo de imoralidade sexual, esse tipo de injustiça, né? Paulo diz então que nenhum tipo de injustiça vai herdar o reino de Deus. Por que eles estavam com medo de julgar alguém que já estava se comportando como que não tivesse nenhum interesse no reino de Deus? Porque a vida que ele estava levando de pecado, de imoralidade sexual, de escândalo público, é de alguém que não tem interesse no reino de Deus. Alguém que tinha, né, tomado de forma vilipendiosa, cobiçosa, a mulher do próprio pai. Então, aqui diz aqui claramente que isso é uma vida de injustiça. Ele cita aqui, por exemplo, os devassos, os adúlteros e os sodomitas. São três palavras que ele usa
que, obviamente, uma delas três, ou as três juntas, pode estar intrinsecamente ligado ao pecado específico dessa pessoa que ele nomeia, né? O que tomou a mulher de seu pai, né? É uma devassidão, ou seja, alguém que está completamente cego de paixão carnal, sexual, chega ao ponto de tomar a mulher do pai assim. Isso, nas imoralidades sexuais, em alguns momentos é chamado de devassidão, né? Em algumas atitudes da imoralidade sexual é chamado de devassidão, né? Os adúlteros é aquele, porque aqui foi um adultério que aconteceu, né? A mulher é casada, era a mulher do pai, é um adultério. Só que é um adultério com uma agravante tão grande que Paulo disse que nem nome tinha para dar isso. O nome já está descrito lá no Antigo Testamento, que é abominação, algo que deve causar nojo ao espírito, não nojo à carne, mas ao espírito, algo realmente que a gente não pode aceitar. E Paulo cita aqui uma série de outros pecados que eram muito comuns, que não eram estranhos à cultura da cidade de Corinto, na Grécia inteira, né, no Império Romano inteiro, esse tipo de comportamento. A devassidão sexual dentro do Império Romano, por exemplo, era algo que era praticado pelos ricos e poderosos. Portanto, era um luxo, ou seja, era fruto, uma ideia na cabeça de muita gente, era uma ideia de bênção. Porque só o sujeito que tinha muito dinheiro, ele era devasso, ao ponto de dar uma festa de orgias e manter relações com várias mulheres, ou uma mulher com vários homens, ou homens com homens e mulheres com mulheres. A devassidão, na cabeça de muitos deles, era uma bênção, era algo muito bom. Só que na cultura cristã, ou na verdade bíblica, isso é algo extremamente perverso, extremamente mal, que pode até no primeiro momento trazer um certo prazer à carne, né? Para aqueles que foram criados culturalmente nisso, mas depois, que tipo de problemas isso traz ao espírito, à mente? Que tipo de doenças mentais, né, isso vai trazer depois, né? E aí por isso que Paulo dá essa lista aqui, que era muito comum no Império lá, né? A devassidão, a idolatria, tinha muitos deuses lá em Roma, né? Isso, deuses, e não só deuses, mas culturas a esses deuses, cultos a esses deuses, né? Onde havia morte de animais, onde havia sacrifícios sexuais, onde havia exposição de crianças, de negócio muito, tinham liturgias e oferendas e rituais a essas divindades pagãs, que muitos de nós hoje vomitaríamos, né, ao ver aquilo, né? Então, a idolatria, os adúlteros, ele fala que os efeminados, ou seja, os homens que se comportam como mulheres, né? Não era muito comum as mulheres se comportar como homens, isso é uma coisa mais do presente século, mas os homens querer ser mulheres era algo assim muito comum. Era muito, né? O Império Romano, os gregos, né, tinham muito dessa influência, né? Os sodomitas é uma expressão de imoralidade sexual muito avançada. É tudo isso junto e de uma vez só. É algo terrível, né? Os ladrões, aqueles que roubam, os avarentos, aqueles que amam mais o dinheiro do que a própria vida, do que os seus entes queridos, do que os seus familiares, do que a Deus, né? Para ele o dinheiro, o seu Deus é o dinheiro, o amor ao dinheiro, né? Para o avarento. Os bêbados, aqueles que também priorizavam a carne, né? Para as festas, o falatório de bobagem, né? Porque o bêbado é um sujeito que fala muita bobagem, né? E é um triste espetáculo de cada um se expondo como sendo o melhor, o mais inteligente, etc, etc. Né? Os maldizentos, que reclamam da vida de tudo, né? Hoje dizem que aqueles que são pessimistas, que tudo vê um lado ruim, todo cenário ele só enxerga a coisa ruim, nunca enxerga a coisa boa. Né? E os roubadores, os ladrões. Então, Paulo cita aqui 10, né? São 10 frutos da carne, vamos chamar assim, né? 10 pecados, tipos de pecados e
escolhas, né, que favorecem sempre a carne contra o espírito, favorece este mundo contra o reino de Deus. É por isso que as pessoas que amam praticar isso e que não querem sair disso e que nunca sairão por causa de Cristo desse tipo de prática, jamais poderão entrar no reino de Deus. Continuando, vamos agora para a nossa segunda pergunta de hoje. A segunda pergunta da nossa lição diz assim: por que Paulo afirma a respeito de alguns irmãos da igreja e o que aconteceu com estes irmãos da igreja? Como foram eles então justificados? Paulo diz assim, o versículo agora é o 11. Assim eram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, dedicados ao serviço de Deus e declarados justos diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Veja bem que Paulo é muito claro em dizer: muitos de vocês eram devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Texto anterior, versículo 9 e 10. Por isso que ele começa dizendo assim: assim eram alguns de vocês. Eram como eram? Faziam isso. É por isso que Paulo também diz, nos versos anteriores, dizendo bem claro para eles: ora, se vocês não vão julgar e reprovar essa atitude, essa imoralidade, esse pecado gravíssimo desse homem aí, por que vocês saíram do mundo? Por que vocês não continuam lá, estando nas mesmas práticas do mundo? Nem seria necessário vocês saírem do mundo se vocês acreditam que essas práticas são normais. Por que vocês não julgaram essa atitude e afastaram essa pessoa da comunhão do corpo espiritual de Cristo que ele está contaminando? Então, Paulo já disse isso anteriormente. Então, quando ele diz assim, vocês eram assim, agora não são mais. Vocês são novas criaturas em Cristo e não podem mais viver nas antigas práticas que viviam anteriormente. As antigas práticas que ele se refere aqui, o velho fermento, ao velho homem, né? Paulo usa aqui várias expressões tipológicas para apresentar o estado anterior, que não era um estado de pureza, não era um estado de... É por isso que ele fala, limpai-vos, né? Se limpem. Vocês foram lavados e purificados no sangue de Cristo, então vocês foram chamados para serem limpos. Se viverem nas antigas práticas, o espírito de vocês está imundo. Veja que Paulo citou aqui uma série de pecados que são efetivados na carne, mas ele só acontece porque o espírito está prejudicado pela falta de conhecimento, não só o conhecimento doutrinário, mas o conhecimento da experiência de uma vida de obediência, né, no espírito, né? Então, Paulo diz, assim vocês viviam antigamente, não cabe mais vocês viverem agora, como ladrões, como adúlteros, como, né? Essa série de pecados que Paulo apresenta aqui. Não existe uma nova criatura em Cristo que seja idólatra, que seja um ladrão, que seja um adúltero. Não existe, ele não é uma nova criatura, ele não conhece Jesus ainda, ele não conheceu Jesus, ele nunca foi tocado por Cristo profundamente, ao ponto de ser operado nele uma transformação. Porque quando o homem é transformado, ele passa a olhar para tudo isso, não só com um olhar de reprovação, mas o seu corpo, a sua carne, a sua mente, não tem mais... ele passa, com o tempo, passa a ter nojo daquilo. Ele já não aprova aquilo. Aquilo já não mais lhe agrada. Aquilo, ele começa a fugir daquilo, porque não quer mais viver, sentir aquilo, porque aquilo lhe faz mal agora. Já imaginou? Isso parece, o que eu estou dizendo, parece até impossível, mas é verdade para aquele que se tornou a nova criatura em Cristo. Ele já não se sente bem no ambiente em que ele antigamente se sentia bem e gostava e tal. Quando vê aquilo, ele já vira a cara, já não gosta, quer distância daquilo, porque ele passou a reprovar aquilo
por um conhecimento espiritual que ele recebeu de Cristo. E é nesse caso, na transformação, que Paulo diz que vocês foram lavados. Estavam sujos, imundos, pelas práticas pecaminosas, mas agora foi lavado. Foi lavado, colocado uma roupinha nova, bem limpinha, colocado perfume, todo limpinho, e já não vai voltar para aquela lama de porco. Está agora cheirosinho. Ele, depois que tomou banho, colocou aquele perfume gostoso no corpo, mas, rapaz, como é bom andar limpinho e cheiroso, né? A pessoa que está limpa, ela se sente muito leve, né? Não sente muito leve, só toma um banho, está cansado, aí toma aquele banho, sente muito leve. Né? Se a pessoa está, por exemplo, vem de uma academia, está todo suado, né? Aquela roupa colando no corpo, aquele peso, quando toma um banho, parece que ele tirou um peso das costas, né? Então é disso que ele está falando aqui, olha. Depois que vocês foram limpos, se livraram daquela carga de pecado, daquele peso, daquela coisa, aí vocês foram dedicados a Deus. Agora foram separados para ver todo o tempo tomado banho limpinho. Não pode se sujar mais. Né? Para sentir todo o tempo, se sentir bem, o bem-estar, aquela coisa gostosa do banho. Né? Depois que nós fomos lavados e dedicados a Deus, aí nós fomos declarados justos. Olha aqui, ó. Veja que Paulo está criando aqui uma revelação gradativa, gradual, né? De escadinha. A primeira, fomos lavados. Primeiro foi chamado, né? Depois foi lavado. Depois foi dedicado a Deus. Ou seja, dedicar quer dizer santificado, separado para Deus. Depois disso, você foi declarado justo. Você continua num corpo de carne pecaminosa, não é um justo de fato ainda, mas foi declarado. Tornou-se justo por declaração. Aquilo que Paulo vai chamar de justiça imputada. Você não é um justo, mas a justiça de Cristo foi colocada sobre você. Você se tornou justo condicionalmente por causa de Cristo. Veja como é lindo e profundo isso. Declarado justo diante de Deus. Tudo por quê? Está aqui o texto. Ó. Em nome do Senhor Jesus, por causa da obra que o Senhor Jesus fez. Né? Fez ao mundo. E por quem? E pelo próprio Deus. Por quê? Pelo seu próprio Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus confirma em nossa mente e nós sentimos e passamos a ter essa certeza de que nós fomos lavados e purificados por Deus no sangue de Cristo Jesus. Portanto, fomos lavados, dedicados e declarados justos para a honra e glória do nosso Deus.